Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao laboratório 311-1 do curso CCNA-ENSA, Exploração de Segurança de Rede, modo físico. Nesse laboratório, que é composto de duas partes, primeiro nós vamos conhecer quatro redes distintas, que estão numa cidade fictícia aí de Greenville, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Então, a primeira coisa aqui é conhecer as localidades e depois, na parte 2, nós vamos estar alterando aí as configurações, aumentando o nível de segurança propriamente dito. Então, a primeira coisa aqui é clicar em Greenville. Nós vamos ver aqui as quatro localidades que nós temos aí. Temos um data center, que está ligado aí a um Internet Service Provider, o provedor de internet da cidade. A esse provedor a gente tem uma casa conectada aí como modelo, e por fim a gente tem aí uma cafeteria, que ele chama aí de coffee shop. Nós vamos começar a fazer exploração a partir do data center. Então nós temos aqui o descritivo, começamos ali conhecendo as dependências do data center, Na parte 1, ele só fala que existem as quatro localidades. Na etapa 2 da parte 1, nós vamos abrir aqui o data center. Basicamente, nós temos aí dois ambientes, duas salas, nós temos aí o chamado Data Center Room, a sala dos servidores, que eu poderia aí ter dezenas ou até centenas de servidores no local. E tem uma segunda dependência, onde nós vamos estar trabalhando, que é a chamada Data Center POP, o ponto de presença, aquilo que nos leva à conectividade para o mundo externo aí. Bom, então, a primeira coisa que ele coloca aí, na sala do data center, ele pede para que nós identificamos aí o nome do roteador localizado no armário de fiação. Então, eu vou abrir aqui, ó, o data center POP. Aqui dentro, a gente tem um primeiro roteador aqui, que ele está com o nome lá de DC Edge RTR1, Router 1. Esse é o roteador aí que faz conexão para o mundo externo, que conecta o data center ao provedor de internet. Tá? Aí o que ele pede aqui? Qual que é o nome? Digite aqui. Vamos investigar um pouco os equipamentos que nós temos aí no rack. Aí ele nos pergunta ali, que cabo é usado para conectar o data center ao Internet Service Provider, uma forma simples de você poder enxergar isso, vou só subir aqui um nível, subir mais um. Se você olhar aqui a conexão do data center com o Internet Service Provider, eu colocar a setinha em cima desse triângulo verde aqui, ó, ele vai mostrar qual que é o nome do cabo, a descrição aí, qual que é a origem, qual que é o destino do cabo conectado. Então, a gente vê um cabo aí com 610 metros, e eu tenho aí o tipo, é uma fibra de longo alcance, Então, uma fibra monomodo que faz a conexão entre o data center e o service provider. A gente consegue ver por aqui. Deixa eu abrir novamente a, a questão aqui do rack, Enxergar novamente aqui o nosso rack. O que mais ele nos pergunta aqui? Qual dispositivo está fazendo tradução de endereço privado no data center para endereço público, Então, esse roteador de borda, ele está fazendo o meio de campo para o mundo externo. Então, se eu vir aqui, por exemplo, na linha de comando, na CLI do DC Edge R1, e eu vir para, por exemplo, aqui, ó, entrar no modo privilegiado com Enable, colocar aqui, por exemplo, Showroom Pipe Include NAT. Quero ver os comandos de NAT, ó. Então, por exemplo, eu tenho uma tradução aí de um servidor 10003, um servidor interno,
traduzido aí para 172.17.1.100, né? A gente tem uma tradução feita aqui. Então, na verdade, né, ele está perguntando ali qual dispositivo está fazendo a tradução, justamente é o DCED Router 1, RTR1, é o dispositivo que está fazendo a tradução para o mundo externo. Que mais? Dentro dele, né, dentro do próprio Router 1, ele está pedindo também para dar um show access list e visualizar a lista de acesso e quais os serviços que estão sendo permitidos, né? Na verdade, vai ver que tem uma quantidade pequena de protocolos permitidos aí, HTTP, HTTPS, IPsec, FTP, são os tráfegos permitidos, demais tráfegos estão bloqueados, né? Podemos aqui voltar novamente no próprio roteador. Se eu der aqui o Show Access List, eu vou conseguir visualizar essa CL, que é chamada aí, ó, de Remote In, né? E ele está permitindo aí a entrada, que alguém se conecte aí aos meus hosts 10.0.0.3, 10.0.0.2, quais são os endereços IPs, né? Está permitindo também aqui um acesso genérico via FTP e o tráfego de volta, né? E está negando todo o resto, tá? Se a gente for ver aqui onde que essa CL Remote In está aplicada, né? Poderia dar um show run aqui direto. Dentro, vamos ver aqui nas interfaces, né, tem toda a configuração de VPN, outras coisas também. Eu tenho o NAT aplicado aqui, a entrada e saída do NAT, especificamente. Que mais? Vamos ver aqui. Subir a configuração das interfaces. IPNAT Outside na Giga 000, IPNAT Inside na Giga 001. Na Giga 000, ó, nós temos o link para o Internet Service Provider, tem um NAT de saída ali, e um CryptoMap Client Map, né, que é usado na saída pela porta Giga 000. Se a gente for olhar esse CryptoMap ali, esse Client Map, que é o nome do mapa de tradução aí, que permite que os dados sejam enviados para fora, né? Vamos procurar aqui. Aqui, então esse Client Map, ele vai estar usando a lista do remote, especificamente quem pode entrar, né, no roteador ali pela CL é quem está dentro dessa lista remote que ele está nos trazendo aqui. Que mais que ele pede aqui? Investiga as interfaces, que relação, em que sentido está a lista de acesso aplicada, né? Já tínhamos visto no quesito das interfaces que o NAT, tudo que entrar por uma porta vai ser traduzido ao sair pela outra, né? Tudo que sair, IPNAT outside, o que sair pela porta Giga 000 vai ter o IP traduzido. Giga 000 é a porta de saída, né? E a Giga 001 é a porta de entrada, IPNAT inside. Isso que ele está perguntando ali para nós. Bom, ele está falando que numa rede de verdade eu teria muito mais regras, né, na entrada. Aqui é só um exemplo. E aí depois ele pede no data center, né, que a gente navegue na sala de equipamentos, acesse o laptop que está na mesa, e aí vamos entrar lá no chamado servidor de DC IoT, né? Nós temos aí uma série de equipamentos da internet das coisas aí que a gente vai estar testando ali, né? 172.31,
02 é o endereço. Deixa eu subir aqui um nível, vou voltar aqui para esse computador, o notebook que está aqui. Vamos aqui em desktop, web browser. No web browser, eu posso estar fazendo aí a digitação da URL, né? 172.31.02, 172.31.02. Ele coloca aí que o usuário é admin, a senha Cisco Rocks, como está descrito no material, e aí eu consigo acessar o servidor de IoT, de internet das coisas aí. Então, o item A era para colocar endereço, o B era para colocar usuário e senha, o C, quais dispositivos estão sendo usados atualmente, para fatores ambientais e segurança física, né? A gente vai ver aqui a lista. Ele pede, então, até para dar uma olhada, por exemplo, no monitor de umidade ali, verificar qual que é o nível de umidade atual, né? Então, vamos lá. Primeiro, identificar quais são eles, né? Então, eu tenho ali ar-condicionado, termostato, monitor de umidade, a porta e uma sirene, tá? Que é colocada aqui. Nós já até vemos aqui, ó, a porta, a sirene, e os outros elementos estão espalhados ali pela sala, né? Por exemplo, aqui, ó, controlador termostato, o ar-condicionado, eles estão espalhados pela sala aqui, mas nós temos o painel de controle para todos eles. Especificamente, ele pede para dar uma olhadinha, né, no monitor de umidade, né? Então, o Humidity Monitor aqui, ó. Então, eu consigo verificar que a umidade aqui está na casa dos 70%, né? No exato instante que eu abri aqui para visualizar. O que mais que nós temos ali? Investigar a porta e a sirene monitoradas, tá? Então, o que acontece aqui nessa etapa 5? A gente consegue visualizar aqui, ó, que nós temos uma porta. Essa porta, ela está vermelho, quer dizer que a porta está fechada, né? A porta está fechada. E a sirene também está em vermelho, quer dizer que ela não está tocando, tá? Se eu quiser, por exemplo, abrir a porta e automaticamente a sirene vai tocar, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso clicar na porta, Alt, e dou um clique sobre, a porta se abre, ó, e a sirene toca. Eu posso visualizar aqui, ó, ficou tudo verde agora, quer dizer, a porta está aberta e a sirene está tocando, né? Essa é a representação. Se eu voltar aqui na porta, de dar um novo Alt, clico com o botão esquerdo, eu consigo fechar a porta, Alt, um clique. A porta foi fechada. Se eu voltar aqui, as luzes, os LEDs ficaram vermelhos novamente, né? Então, só para estar testando aí a parte de automação ali. Ele pede para dar uma olhada no termostato, né? O que ele pede para ver aqui no passo 6? Na lista de IoT, veja o termostato, a que temperatura o ar-condicionado ligará, né? Que ele está pedindo para ver isso. Então, se eu vir aqui, deixa eu recolher aqui a porta e a sirene. O termostato está aqui. Está vendo que agora, por exemplo, está em 14 graus ali. Ele vai ligar aí o ar frio ao chegar aos 20 graus, né? É isso que ele está colocando aqui para nós, no exemplo. Que mais? Agora ele pede para clicar no termostato, procurar a interface wireless 0 e ver qual que é o endereço IP do termostato, né? Então, se você olhar aqui na sala, ó, aqui nesse local onde eu coloquei o mouse agora é o termostato propriamente dito. Se eu clicar sobre o termostato, a gente vai ter aqui Physical, a gente tem Config Wireless 0. Aí nós temos aqui, ó, 172.31.014.
é o endereço IP que foi atribuído para o termostato, 172.31.014. O que ele pede para fazer com isso, né? Então, pede para colocar o IP, e aí eu vou voltar lá no laptop. No prompt de comando, eu vou fazer o ping para verificar lá se o laptop consegue pingar o termostato. Tem que ter êxito esse ping, né? Então eu vou vir aqui dentro, pode até fechar a parte aqui do servidor web, né? Venho aqui no prompt de comando, ping 172.31.014, que é o IP do termostato, e ele responde para mim. Então, tenho conectividade IP aí, é isso que ele estava pedindo para que eu testasse. Podemos explorar também as outras localidades, né? Então, eu posso momentaneamente aqui, ó, sair do data center. Voltamos aqui para as 4 localidades de Greenville aqui. O que ele vai pedir nessa etapa 7? Vamos até o ISP. O ISP ele deve ter ali 2 roteadores, um servidor DNS, um roteador de escritório central, e que conecta a cafeteria e a casa para a internet. Então, se eu vir aqui no ISP, essa é a estrutura que ele está falando para nós aqui. Eu tenho 2 roteadores, né, que é o ISP1 e o ISP2, que ele está trazendo aqui para nós. E tem um outro roteador aqui que ele chama de Central Office, que é o que está interligando aí a casa e a cafeteria também ao Service Provider, né, como ele coloca aqui para nós. E temos um servidor web aqui embaixo também. Tenho lá aqui, na verdade, isso aqui é um DNS server, né? Que é um DNS. Ele pede ali como é que os clientes se conectam à cafeteria, né? Então aqui a gente pode também subir um nível. Se eu vir aqui, por exemplo, o ISP para cafeteria. A cafeteria, o coffee shop, essa opção que está aqui embaixo. Se eu colocar a setinha sobre o triângulo verde aqui, ó, ele deve mostrar para mim como é a conexão. Então eu vou ter um descritivo, colocar aqui bem em cima da linha, e ele vai ter ali que eu estou usando cabo coaxial, né? Tem lá 479 metros aí de cabo coaxial separando a cafeteria do Internet Service Provider, tá? A forma mais simples de ver aí qual é o cabo. Que mais que ele pede aqui? Quais dispositivos são usados para criar a rede cafeteria? Clique no gabinete de fiação para ver os dispositivos adicionais. Bom, aqui nós podemos olhar a própria cafeteria ali, né? Então, vamos sair aqui do ISP, vamos vir aqui no Coffee Shop, na cafeteria, vou clicar sobre. O que a gente vê aqui? Na verdade, nós temos 2 dispositivos aí, né? Que ele chama de Café AP2, e ali em cima, ó, eu tenho Café AP1, são 2 access points que chegam até aqui, né? Então, a conectividade é toda oferecida de forma wireless dentro da cafeteria por esses 2 APs. Clique em cada laptop da cafeteria, clique na config, depois da interface wireless 0, quais são os IPs que eles têm, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, no primeiro access point, se eu clicar aqui sobre o AP config, a interface, a porta 0, por exemplo, aqui, bom, aqui é mais a parte física, né? Deixa eu pegar aqui Aliás, quais dispositivos são usados? Clique na verdade, perdão, pessoal, ele pede para ver nos laptops, né, e não nos APs, qual que são os endereços propriamente ditos, tá? Então, na verdade, aqui, se eu pegar esse primeiro PC aqui, esse desktop, né, o laptop Pact Tracer aqui sim, se eu vir em desktop IP configuration, eu vou verificar que isso aqui é uma rede 192.168.012,
que está descrita aqui. Eu tenho, por exemplo, esse outro laptop que está aqui embaixo, que vai fechar uma VPN, né? Esse assunto da VPN depois, Desktop IP Configuration, é um 92.168.0.11, né? O endereço que ele possui. Então, clicamos aí nos dois desktops que estão disponíveis aí, verificamos os endereços. O que mais que ele pede ali para nós? Vamos até a rede da casa, que vai ser configurada mais tarde, né? Investiga os equipamentos, como que a casa se conecta ao ISP, quais dispositivos exigem conectividade dentro da casa. Então, vamos sair um pouquinho da cafeteria. A casa está aqui. Se eu quiser ver qual que é a fiação, né, que interliga aqui o ISP à casa, novamente, posso colocar a setinha sobre esse triângulo verde, posicionando e parando ali, tem uma hora que ele consegue exibir exatamente, né, qual que é o lance de cabo, qual que é o tipo de cabo, né, o lançamento, né, a quantos metros especificamente de cabo foi lançado. Então, por exemplo, a 572 e um pouquinho de distância ali, né, um cabo coaxial que chega aí até a casa. Clicando na casa, né, uma coisa importante da gente ver aqui, ó, que dentro da casa nós temos aqui, ó, que vai ser configurado depois, posteriormente, um cable modem. Então tem um modem que está ligado aqui. Do lado eu tenho um roteador caseiro, né, um home router, um roteador doméstico. Esses dois equipamentos estão presentes e o resto da conectividade é toda sem fio, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um laptop que está aqui em cima dessa mesa. A configuração vai ser feita, então, por enquanto, todas as máquinas estão com IP, a pipa, né, 169.254, alguma coisa aqui, né? Ainda não tenho conectividade. Isso vai ser resolvido depois, ó. O 69254, o endereço link local, que só pode ser usado dentro da casa, né? Não vai para fora, para o mundo internet. Isso vai ser corrigido depois. Os outros cômodos também, ó. Aqui eu também tenho um outro laptop, que também está com o endereço 69254, né? 146.96 aqui no caso. E lá em cima, né, no andar de cima, nós temos aí mais uma máquina. Essa máquina, ela deve ter um ponto de rede ali, ó, porque aí ela já está, é o 92.168.0.100. Tá? Então, a máquina, esse PC deve estar ligado num ponto de rede, ele já está lá com 92.168.0.100 como endereço IP e o 01 é o gateway. Assim como também, ó, se você olhar, além dos laptops que nós vimos, ó, em cima dessa mesa maior, tem uma outra estação de trabalho. Também, ó, 92.168.0.101. É uma outra máquina fixa que já tem um IP aí também, tá? Então, com isso, a gente consegue enxergar aí como está a estrutura de rede das 4 localidades que nós vamos estar personalizando na segunda fase aí do laboratório, tá? Então, vamos fazer aí a segunda fase no vídeo seguinte, aí, implementar as medidas de segurança, né? E também terminar toda a conectividade entre as 4 localidades. Grande abraço a todos, até a próxima.